vamos fazer uma conexão com Genebra, onde está o nosso correspondente Jamil Chad. Jamil, bom dia para você. Falando sobre guerra no Irã, seguindo aqui nesse assunto, o presidente dos Estados Unidos disse nas últimas horas, Donald Trump, que a OTAN pode enfrentar um futuro muito ruim se não ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz. Como é que você analisa essa ameaça à OTAN, Jamil? Joana, bom dia, Felipe, bom dia a todos. Olha, nós estamos falando de um momento muito delicado. Por que ele é delicado? Porque ele justamente coloca a OTAN numa encruzilhada. Essa não era a guerra da OTAN, essa não era a guerra da Europa, essa não era a guerra, por exemplo, da Turquia. A Turquia faz parte da OTAN. E o que Donald Trump está dizendo agora? É a OTAN que precisa sair ao resgate, basicamente, do Estreito de Hormuz, reabrir o Estreito de Hormuz. No fundo, Donald Trump está dizendo, ou a OTAN entra na guerra, ou essa aliança não terá um futuro. Isso, obviamente, está tendo um impacto gigantesco. Nós estamos acompanhando, ao mesmo tempo, aqui a coletiva de imprensa do primeiro-ministro britânico, que está dizendo o seguinte, olha, nós estamos trabalhando com os nossos parceiros para encontrar um plano viável para reabrir o estreito. Ele não fala de uma intervenção militar, mas ele, de uma certa forma, admite que, sim, existe uma orquestração, algum tipo de plano sendo colocado, ou pelo menos sendo pensado para garantir essa reabertura. Ontem, pela noite, nós tivemos também o presidente da França, Emmanuel Macron, conversando com o presidente do Irã justamente sobre esse tema. Ou seja, existe uma preocupação global, existe do lado de Donald Trump uma pressão absolutamente, eu diria, relevante. Eu acho realmente talvez uma das principais notícias deste fim de semana e dessa segunda-feira, justamente ele colocando a própria OTAN numa situação de extrema, eu diria, uma encruzilhada. Porque, claro, a gente fica imaginando, se a OTAN não seguir essas demandas de Donald Trump, qual vai ser o futuro do envolvimento dos Estados Unidos na própria aliança? E a aliança ela é fundamental para vários outros temas, inclusive para a Ucrânia. Olha só que complicado esse momento. Era exatamente isso que a gente ia perguntar aqui, né, Jamil? Porque quando a gente fala em OTAN e a gente volta 4 anos atrás no nosso calendário, quando não havia essa preocupação com o Oriente Médio, a gente já falava de inflação, a gente já falava de disparada nos preços, a gente já falava de fretes mais altos, fertilizantes também era um grande problema, né? Quando começou esse choque entre Rússia e Ucrânia, né? E os limites da OTAN foram colocados em questão, mas a gente se lembra bem que, à época, os limites de expansão. Hoje, né, graças à doutrina Monroe, a gente está falando de uma OTAN que está se apequenando, assim como o continente europeu está se apequenando, né, Jamil? Sem dúvida, Felipe, e essa é a grande questão. Hoje a União Europeia tem uma reunião marcada justamente para definir de que forma a Europa vai reagir a essa guerra, não só a guerra em si, mas também a pressão por parte de Donald Trump contra os europeus. Basicamente o que está dizendo o governo Donald Trump, ou vocês entram nessa guerra ao meu lado, ou essa aliança não tem sentido para continuar. Os europeus respondem o seguinte, olha, essa não foi uma guerra que nós iniciamos e, além de tudo, nós não temos basicamente um mandato da OTAN para que ele atue no Oriente Médio. A OTAN não foi criada para isso e, claro, muitos países europeus resistem. Ou seja, nós estamos, sem dúvida nenhuma, numa encruzilhada para a relação entre Estados Unidos e Europa e, eu diria, para a própria estrutura da segurança internacional neste momento. Jamil, obrigada pelas informações. Só nos resta esperar para vermos qual vai ser o desenrolar, né? Esperar e torcer, que é o que a gente faz para que a paz prevaleça, mas tá difícil.